Senhores e senhoras, amigos e amigas, saudações, paz e bem a todos nós, homens e mulheres de boa vontade. Lembram que a irmã falou que o telefone toca de lá para cá? Se demorou é porque o mundo espiritual estava providenciando ainda que aquilo funcionasse o negócio. Assim sendo, tocaremos agora com uma autorização da erraticidade. E sim, caríssimos, é uma grande alegria aqui estar pela terceira vez. Primeiro aos domingos pela tarde. Estive nas segundas-feiras, né, irmã Sandra? E é sempre uma alegria aqui estarmos, porque estamos dividindo a oportunidade de ascensão espiritual. Acredito que... Quem me conhece aqui pessoalmente, levanta a mão. Ninguém. Nem os espíritos levantaram a mão. Bom, então rapidamente apresentar-me-ei, caríssimos. Eu sou o Bruno Mosman, natural de Osasco, moro ainda lá, no bairro da Viviara. Vou fazer 45 anos em setembro. Nasci no ano a qual o nobre apóstolo Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz, Francisco Cândido Xavier. E pergunto, caríssimos, os que são mais velhos que eu aqui, que estiveram naquela época, Chico ganhou para o mundo material? Nananina não, mas ganhou para onde? O universo. Convidando-nos para que também nós ganhemos a nossa atual encarnação. Porque esses nossos queridos parentes, a qual nós não nos divisamos com os olhos físicos da carne, querem que assim nós nos portemos, nós vençamos e cumpramos com a nossa obrigação reencarnatória. Costumo dizer que eu sou espírita desde berço, já venho dando trabalho aos centros espíritas desde criança, lá de evangelização infantil, juventude, mocidade, cursos, atividades mediúnicas, tenho em mais de uma casa, e aqui estamos, caríssimos, buscando nos auxiliar, porque ninguém é melhor que ninguém. A ascensão espiritual, ainda que cada um de nós sejamos diferentes, vamos unindo-nos, entrelaçando-nos para que cresçamos em espírito e verdade. No campo das exposições evangélicas, estou praticamente desde fevereiro de 2024. Na sexta-feira, lá na cidade de Popular, no NAEJA, Núcleo de Assistência Espírita Joana de Ângeles, completei 300 exposições gravadas. Perdi 5. Não por culpa minha, caríssimo, 5 por culpa do meu celular, que é precário e já caiu algumas vezes. Então não tenho o que fazer. Só marcando 300. Essa será 300 exposições. Que no final convidá-los para que se inscrevam no meu canal. E é essa energia, né, caríssimos, que nós temos que ter quando estamos buscando a conectividade com os nossos que estão na quarta dimensão, no mundo espiritual, na erraticidade. E nós, na terceira dimensão, materialidade, fisicalidade. Apenas então, somente o que nos separa é a dimensão de experiência evolutiva. Olha, eu vou dizer uma coisa, os irmãos aqui cantaram tão bem aqui que eu não estava querendo nem entrar. Eu falei, não, fiquem vocês direto aqui, que os espíritos eu vou postar mais do que de mim falando. Mas enfim, vamos ajudando, não é verdade, querido? E só vou falar aquilo que vocês falaram aqui, vou voltar no final, não vou? Então tá ótimo. Assim sendo, caríssimos, apresentei-me rapidamente e se Deus quiser, mais oportunidades teremos de estarmos juntos para que compartilhemos experiências outras e assim façamos valer essa nossa atual encarnação. O tema que utilizaremos, olha a rosa mística de Nazaré, caríssimos. Por que eu trouxe Maria no slide que antecede a capa do nosso projeto? Porque a convite de Vicente Ávila, junto a Chico Xavier, lá no século XX, Emmanuel, em 28 vezes pediu para que, inclusive, os olhos de Maria fosse o último ponto que viesse a ficar perfeito com o azul do céu. Maria, na foto original de Vicente Ávila, está séria. Ah, mas eu não gosto de Mãe Maria séria, não. Eu gosto de Mãe Maria sorrindo para os nossos corações, o quê? Espirituais. Assim sendo, estamos no século XXI, terceiro milênio, com acessibilidade, inclusive de forma gratuita. Em limite nós temos com a IA. E tirando o sorriso de Maria, absolutamente de resto é tudo igual. Da imagem da rosa mística de Nazaré. Então vamos juntos? Ela está conosco. O meio Rabi da Galileia também está. Os nossos mentores individuais, os nossos parentes e a cúpula espiritual desta casa que eu vi lá na fachada desde quando eu entrei, caríssimos, desde 1953, que aliás, daqui menos de 3 semanas, completar-se-á mais um aniversário. 18 de agosto, não é verdade, irmã? Sandra, é isso mesmo. Olha, quase eu tenho sorte de falar no dia do aniversário da casa. Bom, mas pelo menos chegamos perto, né? E é isso, caríssimos. Minutos já de apresentação inicial. Adentremos assim então ao tema que aqui nos interessa.
que conectarmos ainda mais com esses nossos queridos irmãos que estão mais vivos do que nunca. Acreditem, em sua grande maioria, muitos mais despertos do que nós e atuantes no mundo espiritual, aguardando oportunidades outras vindouras para que acoplem-se novamente em novos corpos físicos, feminino, masculino, não importa. O importante é que mergulhemos novamente em uma vestimenta carnal e cresçamos ascendamos para o universo, porque há muitas moradas na casa do Pai, já nos afirma em consciência o Mego Rabi da Galileia. E assim vamos a convite caríssimos de uma das obras a qual eu muito gosto de trabalhar nas casas espíritas. Primeiro, porque o seu conteúdo é de fácil entendimento por cada um de nós, os já experientes de doutrina espírita e ou os que estejam ainda chegando para absorver os conteúdos iniciais dessa proposta materializada em nosso orbe desde o meio do século XIX, a partir de 18 de abril de 1857, com a primeira obra, O Livro dos Espíritos. Mas não é esta obra que iremos trabalhar. E também, consequentemente, já que ele é de mais fácil acessibilidade ao nosso raciocínio, consequentemente, proporcionarmos a melhores, mais amplas e assertivas ações da porta para fora dos nossos lares e aqui do Irmãos da Nova Era, onde quer que nós estejamos. Obra essa conhecida por nós com o título O Evangelho segundo o Espiritismo, em sua primeira edição, publicada lá nos idos de abril de 1864. É uma obra, caríssimos, composta de 28 capítulos, sendo o 28º último coletânea de preces espíritas, construída pelo codificador Hippolyte Léon Denis Rivail, a qual nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec. Mas estaremos logo próximo ali do início desta obra, no capítulo 5 e no item 21 das instruções dos Espíritos. Porque, lógico, qualquer tema que tragamos à reflexão nas duas dimensões da vida, existe um ou mais embasamentos para que assim tracemos consciências acerca do que aqui os irmãos espirituais proporcionar-nos-ão por meio do campo intuitivo. Este capítulo 5, então, desta obra, caríssimos, é lá em uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte, do Mego Rabi da Galileia, intitulada Bem-aventurados os aflitos. Eu falei que vamos trabalhar principalmente com o item 21, com as instruções dos Espíritos, em específico com o irmão espiritual Sansão. Mas é importante que saibamos que esse capítulo é um pouco extenso, é composto de 31 itens. Então fica o convite. Para quem já leu, releia. Para quem ainda não leu, busque o estudo dessa obra, porque proporcionar-lhe-á grandes momentos de reflexão, de reposicionamento e reconstrução espiritual. Qual é o título, então, caríssimos, deste item 21? Capítulo 5. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Antes de prosseguirmos com os próximos slides, devemos nos questionar, mas existe perda ou separação temporária? Mortes prematuras. Quem disse que, no mundo físico de terceira dimensão, podemos afirmar que Deus possa estar parcial, incorreto, ou tenha feito algo que não venha para a felicidade deste, que voltou para a verdadeira vida no mundo espiritual, como nós, que aqui ficaremos ainda por alguns anos, né, caríssimos? Não para a eternidade, mas no corpo físico, lógico que não. São duas perguntas que, independentemente ou não que tenhamos consciência da doutrina dos ensinamentos dos Espíritos, depreende-se que tudo neste universo é transitório. Nosso realmente é, caríssimos, acreditem nisso, um Espírito eterno. Como bem disse a irmã na lição aqui do livro O Espírito da Verdade sobre a fé, temos que consertar-nos a nós mesmos, não ao trem, não ao mundo, porque o mundo responderá pelos seus pensamentos e atos praticados. É assim que vamos buscar, então, dentro dessa proposta, mergulhar nessa temática, mas não apenas, então, somente a codificação kardeciana amparar-nos-á neste tema, não. Teremos o contributo do Espírito André Luiz por Chico Xavier, teremos o contributo de Caibar Schutter, teremos o contributo de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, teremos o contributo também de Irmã Sheiva, de Giovanni de Pietro de Bernardo, na qual os irmãos cantaram aqui uma música, a oração da prece de São Francisco de Assis. Olha quanto conteúdo no prazo de 1 hora temos para que levemos para os nossos lares, fortalecidos e
e abraçados, repito, com estes que não estão aqui aos nossos olhos físicos, aos divisá-los, mas estão ao nosso lado. Ainda que não recebamos materialmente a carta na data de hoje, mas poderemos receber posteriormente. Afirmo-vos que sim, caríssimos, porque já recebi em casas espíritas diferentes. Perseveremos em tudo, aonde quer que nós estejamos, para o nosso bem e para o bem sempre dos que estejam ao nosso redor. Vejamos que Deus é absoluto, a perfeição, o Criador. O homem é um espírito encarnado, criado simples e ignorante, princípio inteligente, da estaca zero, propenso tanto ao mal como também ao bem, por meio do quê? Seu livre-arbítrio relativo. O que é o livre-arbítrio mesmo? A nossa opção de pensar, escolher e executar, para o nosso bem ou para o nosso mal. Porque disse Jesus, o meio rápido da Galileia, é dando o que se recebe, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, e que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Deus não tem pressa, quem tem que ter é quem mesmo, caríssimos? Nós. Em potencializarmos a nossa ascensão espiritual, errando menos e acertando mais. Com o determinismo de desenvolver-se para a perfeição relativa, lógico, na condição de criatura, porque a absoluta só Deus o Pai, a fonte criadora, pode obter. Possível de ser alcançada a cada um de nós. Caríssimos, nesta obra, capítulo 3, item 4, capítulo intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Pai. O item 4 vem sobre a escala progressiva dos orbes habitados, aonde a falange do Espírito da Verdade, junto ao codificador Kardec, apresenta-nos os estágios evolutivos a qual nós já passamos e os que nós haveremos do quê? De passar. Por exemplo, passamos há mil anos atrás por estágio de mundos primitivos. Estamos, conforme afirmamos as obras complementares, seja de Chico, de Divaldo e outras mais, em final de provas e expiações, em momento de transição planetária. Almejamos adentrar agora onde mesmo? Regeneração. Depois de algumas décadas, séculos e milênios, quem sabe atinjamos os mundos ditosos e felizes. E por último, o quinto e último nível de degrau evolutivo de um homem, os mundos celestes e divinos, aonde ali sim haveremos de atingir a perfeição relativa. E que divisamos que o meigo Rabi da Galileia, por tudo que ele fez para nós, a atingiu, não é verdade? Ou alguém melhor em moral e intelectualidade passou nesse orbe pós pouco mais de 2000 anos? Não, né, caríssimos? Assim, ele é o caminho, a verdade e vida. Ele disse que dois ou mais, quando estiver reunido em seu nome, ele há de estar junto a este ser ou mais também. Então, o que falta a cada um de nós em potencializarmos pensamentos e ações que devam ser praticados no nosso dia a dia para que, como bem disse a irmã, não incorramos em situações outras pretéritas que tanto nós já incorremos e ficamos ali no mundo espiritual em ociosidade, em atendimento, não propícios a já passar de alguns dias para as colônias espirituais. Tem uma obra que eu muito gosto de indicar, caríssimos, nas casas espíritas para estudo, do espírito do Dr. Inácio Ferreira, das mãos abençoadas de Carlos Abaceri, que ainda está encarnado lá nas Minas Gerais. Obra essa intitulada Na Próxima Dimensão. Quem quer saber o que aconteceu no mundo espiritual nos 2 dias de velório de Francisco Cândido de Xavier no ano de 2010 e daí para frente, e quem veio receber Chico Xavier, convido para a aventura. Alguém aqui já viu essa obra? Levanta a mão. Pronto, ninguém. Então, tenho certeza que na próxima encontro, metade aqui vai levantar a mão. E aí vocês vão me contar as novidades que vocês viram também nessa obra, demonstrando assim que apenas e somente depende de nós, em simplicidade, humildade, pezinho no chão, conscientes de nossas possibilidades e limitações, de sermos os construtores, os artífices do que? Da nova terra, da regeneração. Todo esse conjunto de projeto que aqui é desenvolvido à tarde, nas suas diversas atividades, porque sim, concomitantemente os médicos estão lá o quê? Psicografando. As músicas, o recado, as exposições por meio das intuições dos espíritos e todas as outras mais atividades que aqui vemos aqui no corredor, tudo isso proporcionar-nos a caríssimos lembranças transcendentes quando retornarmos para o mundo espiritual. O registro acástico do universo nada se perde, afirmo-vos. Nós temos que ter o quê? Como bem disse a irmã também, mérito para que acessemos o quer que nós queiramos, desde que mereçamos, construamos.
e expandamos benesses onde quer que nós estejamos. É o convite logo deste princípio de material, demonstrando-nos que tudo está dentro de um eixo a qual Deus quer que aqui desenvolva para as suas criaturas. Lembra que eu disse que teremos o contributo de Caim Bar Schutel, um grande expoente do Espiritismo, nesta obra intitulada Parábolas e Ensinos do Meigo Rabi da Galileia. Ele vai nos afirmar em um trecho desta obra que a reencarnação das almas é a glorificação da justiça divina, é a oportunidade de não só apararmos as nossas arestas do passado, construídas por nós mesmos em corpos outros, nesta ou nas muitas outras casas, moradas da casa do Pai, como também, se já tivermos lapidado integralmente as mazelas do passado, darmos sequência em degraus evolutivos outros, a posteriori, nesses degraus evolutivos que eu citei. Não foi à toa, do capítulo 3 e 4 dessa mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o carro-chefe que nós estamos trabalhando. Mas, parábolas e ensinamentos de Jesus também está nos dizendo que é a glorificação da justiça divina aqui voltarmos em um campo material, ou onde quer que Deus quer que nós voltemos neste imenso universo. Ao passo que a doutrina da vida única destrói todos os atributos do Criador. Como também não tem como nós acharmos ou termos certeza que em uma única encarnação o ser pode atingir todos os degraus evolutivos. Nem assim foi com Jesus. Depreende-se que saco nós, tão aquém em moral e intelectualidade, mas esforçarmos-nos para melhorarmos a cada dia que passa, porque não é à toa que adentramos quando aqui temos condição para tanto, da porta para dentro da estrutura física desta casa do Irmãos da Nova Era. Vamos juntos a convite deste ponto de Caim Bar Schutel. Mas um pouco mais à frente ele vai dizer ainda dentro desta contextualização. Além disso, essa doutrina libertadora, consoladora, salienta as qualidades boas ou más, construídas por quem mesmo? Por nós, como peculiares ao espírito e não ao corpo, que é a sua ferramenta de ascensão. Sua de quem? Do espírito imortal. E diz que, pelo progresso, os bons ficarão ainda melhores. Olha que maravilha! Vem ao encontro do que eu acabei de falar. Depende apenas então somente de sermos os construtores e os artífices da nova terra, em estrutura física e em moralidade e intelectualidade no nosso campo individual. E lógico, os maus que estão transitoriamente nesta situação tornar-se-ão bons. Estes que eu não preciso nem falar o nome, de passar dos outros. Estes que estão, também não preciso falar o nome, de nações tão pouco deles, que estão promovendo guerras e desencarnem aos milhares. O plantio é livre e a colheita obrigatória, afirmou-nos o Meigo Rabi da Galileia. Não julgueis para que não sejais julgados, porque não sabemos o que nós fizemos no passado, não é verdade? Caríssimos. Assim sendo, bem-aventurados somos todos nós, ao acoplarmos atualmente nestes novos corpos físicos, não nos recordarmos sequer 1% do que fizemos em prejuízo de outrem, uma ou mais pessoas, uma coletividade, nesta, repito, ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Dependendo estas aquisições do trabalho que cada um de nós desenvolva para benefício de quem mesmo? Do que estamos falando até agora, de nós mesmos. Algo que eu faço de bom para o trem, ainda que não receba retribuição, é a mim mesmo que eu estou fazendo. Algo que eu faço em prejuízo de outrem, a quem mesmo que nós estamos prejudicando, caríssimos. Não nos enganemos. Os Espíritos de Deus falam o seguinte às nossas consciências: a cada um de nós, independentemente do progresso evolutivo que nós alcançado por meio das sucessivas encarnações, ao voltarmos para o mundo espiritual, como estes nossos parentes aqui, apenas então somente cobrar-se-ão tudo o que nós fizemos de errado, mas também de bom. E nesse íntegro e nesse grande espaço de tempo reencarnatório, o que deveria ter sido feito de bom, porque ferramentas para tanto já estamos as construindo aqui no Nova Era. É a consciência que cobrarmos a essas ações que tanto levamos às potencializá-la. Porque inexoravelmente evoluiremos. Repito, Deus não tem pressa. E nós? Quem não quer ter pressa de eliminar de uma vez por todas desse homem guerras, corrupção, mentira, fome, adultério, bom pensamento, nenhum, atos praticados, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, caríssimos, a vista é vasta, não é? Desses pouco mais de 8 bilhões de seres atualmente encarnados, porque é o número que os Espíritos nos afirmam estarem atualmente em século XXI, terceiro número, neste ordem, é extensa a lista, mas não nos preocupemos
preocupemos com o que outrem faça, e se nós, de baixo para cima e de dentro para fora. É o convite que agora nos faz esse nobre irmão, esse expoente do Espiritismo, Carimbar Schuppel, nessa importantíssima obra que também deixo a convite. Lembra-se que eu falei que na obra Carro Mestre que nós estamos trabalhando, traria um irmão espiritual que fez parte das instruções dos Espíritos, deste item 21, carro-chefe da nossa temática? Olha ele lá, Sansão, que foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, um ano antes praticamente da publicação da primeira edição desta obra. Ele vai nos dizer o seguinte, caríssimos: vocês vão perceber que eu vou tomar bastante água ao longo desse período, porque tirando o sábado, todos os dias eu tive exposições evangélicas, e na terça, 2 dias, à tarde e à noite. Então, haja garganta. Ó, a irmã mesmo está colocando a garganta. Os amigos aqui mesmo que cantam falam que está falando. Que sai esse ser tão infinito do universo. Mas é isso, caríssimos. Vamos nos ajudando, aí a água vai nos ajudar ainda mais. Olha o que tem a dizer a cada um de nós, Sansão, dentro da temática e proposta do trabalho de hoje de psicografias. Nada se faz sem uma finalidade inteligente do universo. E tudo o que acontece tem uma razão de ser. Já temos dúvidas algumas sobre isso? Não temos. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, dores morais, dores físicas, sempre encontrareis nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses materiais, transitórios, que aqui ficam na terra porque é material, representariam uma consideração secundária e não primária, o sempre ter, obter, em oposição ou em detrimento do ser, do desenvolver-se, que relegareis a segundo plano. Isso não significa tão pouco bem dizer que não devamos nos utilizar dos bens materiais. Basta que a cada dia, ao abrirmos os olhos pela primeira vez na cama, o que nós divisamos mesmo, caríssimos, com os olhos físicos da carne, tudo que é material. Então, como não nos utilizarmos do que é ferramenta de ascensão do Espírito, mas com equilíbrio, em dividir, em multiplicar, em compartilhar? É só o que a segunda revelação, o cristianismo redivivo, nos trouxe. A terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, as obras complementares a partir do século XX, em larga escala, que normalmente eu chamo de quarta revelação, ainda que não seja chamada por nós, os Espíritas, de quarta, mas é tão transcendente e tão libertadora essas obras complementares. Cito Chico Divaldo, citaria outros mais, que por que não dizer que é uma complementação de tudo que veio lá desde Moisés, da primeira revelação. Então isso que far-nos-iam seres mais comprometidos e compenetrados com o que nós haveríamos de construir para a nossa eternidade, que são os valores o quê? Intelectual e moral, e não o transitório, fugitivo, passageiro, muitas vezes o quê? Efêmero, que fica na terra. Caríssimos, não levamos um fio de cabelo sequer para o mundo espiritual. Alguém tem dúvida disso? Não, né? Que bom! Então, é o convite deste capítulo 5, item 21, das bem-aventuranças, junto com as obras complementares que estaremos tratando na sequência. O objetivo de cada existência reencarnatória é sempre o progresso do nosso espírito imortal, lógico, que continuará sendo feito também no mundo espiritual. Estes podem ser muito úteis ao universo. Mais um convite. O que não vai faltar convite nessa tarde de domingo, caríssimos? Estudem, que não teve a oportunidade de estudar ainda, as aproximadamente de 20 obras pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz. É só o que o André Luiz fez na sua vida espiritual pós-resgate lá das zonas umbralinas, na coluna Nosso Lar, em casas transitórias, em outras dimensões do umbral, quando já em experiência junto a instrutores, demonstrando-nos que apenas e pessoalmente compete a nós sermos úteis aqui, como também daqui a pouco, aonde mesmo, caríssimos, nas madrugadas, de 6 às 8 horas em média, a qual o corpo físico repousa e o espírito volta para o mundo espiritual, e ali reencontra-se com as suas afinidades do pretérito ou do presente, ou de ambas, e ali traça os seus objetivos, para que no dia seguinte, quem sabe, acorde um pouquinho melhor, consciente de que existe um contrato reencarnatório que todos nós, sem exceção, assinamos consciencialmente com os nossos ditos mentores individuais. Quem pode afirmar, qualquer um de nós aqui, que nós não nos encontramos com estes, a qual divisamos receber uma carta neste momento, e outros mais que divisaremos, pleitearemos a receber de outros familiares?
Só porque nós não nos lembramos no dia seguinte que não nos é permitido, significa que nós não nos reencontremos com Ele? Não, né, caríssimos? Então, façamos o bem, construamos a caridade, a fraternidade, também discernam, em outras palavras, tudo que nós construímos em prol do meio, reverter-se a nosso próprio favor, fazendo com que gozemos na materialidade, como também daqui a pouco nas madrugadas, no mundo espiritual. Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Olhe o meigo Rabi, apelando-se para que nós em espírito engrandecêssemos por meio do quê? Das sucessivas reencarnações. Encarnar-se ou desencarnar-se é o mesmo fato que se repete infinitas vezes durante o desenvolvimento do espírito. E não existe acaso. Caríssimos, eu estou no mesmo lugar que vocês agora. Sabem por quê? Não por estar aqui na condição de... Porque isso é secundário. Quem esteja aqui na frente é secundário. O conteúdo é primário. Ano passado, praticamente um ano e 2 meses. Tive minha irmã, eu vou fazer 45 anos, ela faria 43 anos de idade. Morreu câncer. Desencarnou. 11 anos lutando com esse câncer. Ah, como é difícil, caríssimos. Vivemos em família, tem outra irmã, sobrinha, e só quem passa dentro de 4 parentes com quem tem câncer, em tratamentos outros, sabe o quanto é difícil essa lição. Voltou em praticamente, dentro da média, metade da vida para a erraticidade. Ah, ela perdeu o restante de uma vida que ela poderia ter aqui. Caríssimos, quem disse que alguém perde algo nesse universo não é o início do item que estamos trabalhando. Perda de pessoas amadas. Que perda o quê? Não existe perda. Está tudo certo. Reconstrua-se no mundo espiritual. Seja útil, estude, trabalhe. Reconstrua-se, programando uma nova programação reencarnatória, o convite a ela, a consciência dela, como a de cada um destes, os nossos parentes e todos da cúpula espiritual, enfermeiros, médicos, socorristas, guardiões. O convite à ascensão espiritual entrelaça-se nas 2 dimensões. Concordam comigo, caríssimos? É um convite do tema de hoje acerca de tudo que estamos buscando em desenvolver. Um tema que aparentemente parece simples, mas que agita-nos consciencialmente em espírito, porque convida-nos a melhorarmos, a melhor vigiarmos, a melhor termos fé, como bem disse, leu a irmã do livro Espírito da Verdade, e convida-nos a sermos mais úteis ao nosso semelhante, como você, em fazer o bem para o semelhante a qual nós não o conhecemos nessa estrutura física, e estivéssemos fazendo o bem para quem mesmo? A estes a qual nós não vemos agora com os olhos físicos da carne. Ah, como seria prazeroso, né, caríssimos? Bem-aventurados aos que já se portam como tal, porque este ser, o maior dos maiores, quando aqui aportou-se, não trouxe nenhum parente na fisicalidade. A mãe, o pai, os irmãos, os filhos, que quer que seja, é a humanidade. Não é uma de suas passagens quando ele me diz: quem é minha mãe, quem é meus pais, quem é meu pai, quem são os meus irmãos? Todos vós que estejais ao meu lado em sofrimento e que desejais o meu auxílio dentro da minha pequenez espiritual. Porque meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho assim, nos afirmou consciencialmente. Sim, ele afirmou isso. Quiçá nós, caríssimos, tão ainda alunos do universo em ascensão, mas esforçar-nos, eu vos repito, para que sejamos melhores. Hoje, em comparação ao hoje, no amanhã nem se fala. É o grande convite desta temática. Continua a sanção ainda em nossas consciências, afirmando-nos: aquele que não conseguiu ainda enxergar a vida após a morte do corpo físico, o desenlace, o desencarne transitório, que não consegue ver Deus em si e ao seu redor, no mineral, no vegetal, nos animais e em nós, os humanos. O que nós vemos lá no início, caríssimos? Deus não cria espíritos prontos, não! Simples, inteligentes, simples, ignorantes, da estacazel, propensos ao bem ou ao mal, por meio do seu livre-arbítrio relativo. Eu falei isso logo no início, não foi à toa. Viria na sequência essa consciência para que nós as desenvolvêssemos acerca deste convite de sanção. Lógico que se vê somente na vida orgânica e material. Esse pode ver a morte como uma separação eterna e sofrer com ela. Mas quem sabe nós sejamos exemplos ao mundo e estes que estão ainda sem a condição mínima de despertar um dia tenha, como nós estamos tendo a oportunidade aqui agora, no Irmãos da Nova Era. Se tem essa obra, ainda não adentrando nela, a primeira obra da codificação kardeciana no Livro dos Espíritos, o que nobre ali, codificador com a ajuda da IA, pode nos trazer acerca de uma pergunta e respectiva resposta que, lógico, esteja atrelada com o tema principal que estamos trabalhando.
Na questão de número 399, ele vai fazer o seguinte questionamento à falange do Espírito da Verdade, caríssimos. Questiona Kardec: sendo as vicissitudes da vida corpórea ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas de outros corpos físicos que tivemos neste orbe ou em outras moradas da casa do Pai, e provas para a nossa ascensão espiritual, porque não basta apenas espiarmos, temos que ser provados. Os que tiverem mérito nas próximas décadas e séculos para voltarem aqui, por meio da reencarnação no próximo estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração, pode até diminuir sobremaneira as expiações, mas não deixar-se-á de ser provado diariamente, porque deveremos mostrar à fonte criadora Deus que temos a meritocracia para continuarmos ascendendo. Capítulo 3, item 4, mencionei logo no início, sermos provados para a eternidade. Alguém tem dúvida disso? Esforcemos então para melhorarmos a cada dia que passa, caríssimos. Ainda estamos dentro da pergunta de Allan Kardec. Segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, possa induzir-se o gênero da nossa reencarnação anterior. Pelas explicações aqui da irmã, na leitura, depreende-se qual é a resposta que os irmãos espirituais vão nos trazer, não é verdade? Mas adentremos a ela. Vem nos dizer: muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo que pecou, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Ponto final. Não é o mundo, somos nós, de baixo para cima e de dentro para fora. Segue os Espíritos dizendo: entretanto, não se deve tirar daí uma regra o quê? Absoluta. Ainda mais em um mundo de provas e expiações. Ai, como tudo ainda é muito relativo para o nosso campo de experiência evolutiva. As tendências instintivas são índice mais seguro, porque as provas de um espírito só, que o espírito sofre, tanto se referem ao futuro como ao passado, e o presente são os nossos esforços do hoje, no agora, em loco, a não reincidirmos desses erros do pretérito, para que em si mais assertivos os finalizemos, os findemos nessa atual encarnação, e no futuro, a posteriori, em novas vestimentas carnais, em qualquer canto deste universo, sejamos mais felizes, mais conscientes de nossas obrigações existenciais. É ou não é isso que o irmão Allan Kardec, nessa pergunta, junto à resposta dos Espíritos, convida-nos a essa interpretação? Viver na Terra sempre corre-se o risco de cair de novo nos mesmos erros e equívocos do passado. E é por isso que é sempre grande a possibilidade de contrairmos o que? Novos débitos. Já não chega o que nós fazemos no pretérito, mas pela nossa imperfeição, vamos ainda somando-os ou multiplicando-os a outros que vamos construindo aqui. E, infelizmente, por invigilância, por não estar sabendo orar e vigiar, por não estarmos empreendendo a reforma íntima. Lógico, isso que está dizendo. Mas, aquele, pois, que parte mais cedo, já cumpriu o que deveria e poderia nesta existência, segundo as leis sábias do Pai de Deus, da fonte criadora. Assim sendo, não existe mortes prematuras, que é o segundo ponto do título que nós estamos trabalhando no capítulo 5, item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Concordam comigo? Assim sendo, que louco que existe esse eixo. Lembra que eu falei que nós teríamos o contributo de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier? Olha, André Luiz ali encaríssimo uma obra intitulada Evolução em Dois Mundos. Não é fácil de ler essa obra. Eu já li duas vezes, mas como é difícil. Eu costumo dizer que tem que ser professor de física e química e outros mais para poder entender integralmente essa obra, mas temos que nos esforçar para tanto. Um dia bem entender essa obra. Aí vocês vão comentar comigo depois qual foi a experiência. Em um trecho desta obra ele vai nos dizer o seguinte, vindo ao encontro dessa temática: as existências interrompidas no alvorecer do corpo denso, exemplo este que eu citei da minha irmã, com 43 anos de idade, metade de uma vida física, representam cursos rápidos de socorro ou, olha o conectivo, tratamento do corpo espiritual desequilibrado, danificado por nossos próprios excessos e inconsequências de onde? Do pretérito. É só o que estamos falando até o prezado momento e reafirma-nos, André Luiz, caríssimos, é ou não é? Mas ele dizia agora em outra obra, Entre a Terra e o Céu, ainda por Chico Xavier, num trecho desta obra, que conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais. Olha, poderíamos ficar aqui 2 horas, acreditem.
O que eu estou segurando do que eu estou recebendo, porque não vai dar o tempo, dado o conteúdo que eu tenho. 2 horas seria pouco ainda. É tanto assunto que os amigos espirituais e a irmã Sandra sabem que é assim mesmo. Que aqui poderíamos divisar, que ficaríamos até a madrugada e não faltaria assunto com pequenos tópicos de certas obras. Mas venham ao encontro do que nós estamos falando, na verdade, caríssimos. Potencializemos sempre os nossos valores morais, que aquele que nós gozaremos onde quer que nós estejamos, de forma mais séria para a eternidade, que vamos ser mais felizes, úteis e termos um mundo melhor para vivenciarmos. Não é esse o desejo de cada um de nós, sem exceção. Nós e os ditos desencarnados, aí no mundo espiritual. Voltemos com Sansão. Lá em Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda vai nos dizer o seguinte, neste item 21. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede aos que vêm sendo assim preservados das misérias da vida. Estamos em misérias atualmente, século XXI, terceiro milênio, um quarto do século já findamos, já que estamos no ano de 2026. O que eu falei mesmo logo no começo? Guerra, corrupção, mentira, adultério, com pensamento, erro, atos praticados. Mentira, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, a lista é vasta. Então, podemos dizer, então, que bem-aventurados são os que estão voltando para o mundo espiritual e nós que teríamos que continuar aqui a nossa programação reencarnatória, depreende-se que há um ponto de interrogação. Cada um responda a sua consciência como achar melhor. Mas, olha, caríssimos, de tudo que eu estudei das obras complementares, não está fácil também no mundo espiritual, não, viu? Então, essa resposta eu já traço a minha consciência. Não adianta a dimensão em que estejamos, temos e que lutar, não é verdade, irmão? Os irmãos aqui lutam com as suas vozes, que estão se aperfeiçoando a cada dia que passa, e nós esforçarmos eles onde quer que nós possamos, dentro de nossas limitações. É o convite aqui de Sansão a essa oportunidade, para que não caiamos nessas seduções que venham a nos arrastar em novas perdições. Já chegam as que nós trazemos no passado, caríssimos. Não somemos mais, porque não queremos ranger os dentes ou chorar, como o Nego Rabi afirmou, se um dia a humanidade ainda faria ao longo das sucessivas encarnações, há pouco mais de 2.000 anos atrás. Vem aí ainda dizer, regozijai-vos, em vez de chorar, de lamentar, de praguejar, de falar mal da fonte criadora, Deus, por nós não estarmos em vida física, em presença com os nossos familiares. Quando apraz a Deus retirar os seus filhos deste vale de misérias. É um vale de misérias até hoje. Essa obra é do século XIX, mas até hoje ainda é. Não que o bem não esteja crescendo exponencialmente, mas não preciso repetir o que eu acabei de repetir de mazelas extensas que a humanidade ainda desenvolve em prejuízo de si própria. O mais importante é que nós não as desenvolvamos em nossa individualidade, de baixo para cima, de dentro para fora. Pronto, compramos com a nossa obrigação. Como Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, em um trecho da pergunta atrelada, de número 919, letra A, ele dizia que quando encarnado, ao colocar a cabeça no travesseiro, ele questionava-se: alguém tem algo a se queixar do que eu tenha feito de errado em prejuízo de outrem? Ou ainda, algo que eu tenha deixado de fazer? Por exemplo, nós, os espíritas, frequentadores do Irmãos da Nova Era, quando deixamos de fazer algo em benefício do nosso semelhante, cobrarmos-nos consciencialmente a respeito disso? Eu cobrar-me-ia. Não posso responder pelos senhores. Tem um encontro dessa conscientização que esse Espírito que fez parte da falange do Espírito da Verdade quer que também nós as façamos pela eternidade. Que assim lapidarmos-nos de forma mais séria em espírito, não incorrendo em mazelas do passado, que é só o que esses parágrafos anteriores das obras citadas aqui convidam-nos para que nós não mais as incorramos para o nosso próprio prejuízo. Ninguém quer isso para as suas vidas. É o que nos diz. Não é o egoísmo desejar que fique para sofrer conosco? Pois é, como eu disse, não posso responder por cada um dos queridos irmãos e irmãs, têm a obrigação de responder por mim. Cada um de nós respondamos às nossas consciências quando estivermos insatisfeitos com a ausência de um ou mais parentes, que na maioria das vezes já estão muito mais despertos a depender do tempo que tenham desencarnado, estejam na verdadeira vida no mundo espiritual. Sim, lógico, sintamos saudade, esse sentimento doce que nos faz ter sempre presente a presença deste ser e há de ser para a eternidade. Na mente e no coração, não só físico, mas principalmente, transcendentemente espiritual. O ser amado que partiu e nos espera em uma nova dimensão. Vem ao encontro do que estamos falando até o prezado momento. É só o que vem, na verdade, caríssimos. Existe uma pequena obra
apesar de não ser intitulada ali dentro do Pentateuco kardeciano das 5 obras basilares da doutrina dos Espíritos, ela é parte integrante da codificação kardeciana, foi construída também por Allan Kardec. É como se fosse uma introdução com os conhecimentos mais simplórios à nossa acessibilidade, para que depois dali adentrássemos a primeira obra, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, depois a Bênção e outras obras mais. Assim sendo, nesta pequena obra de julho de 1859, ainda que tenha sido publicada após a publicação da primeira obra, que foi em 1857, intitulada O que é o Espiritismo, olha o que nos diz Allan Kardec acerca do que nós estamos trabalhando até o presente momento. Diz ele: a morte é apenas a destruição do invólucro corporal e não do espiritual, que a alma abandona, como já abandonou tantos outros, e tantos outros haverão ainda de abandonar. Masculino, feminino, não importa, caríssimos. Como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispiritual. Aquele com o nosso espírito está ligado, por exemplo, neste momento, com os nossos corpos físicos. Estamos em um tríplice aspecto espiritual aqui, tá bom, caríssimos? Estes, no mundo espiritual, estão em 2. Aqui, nesse momento, nesta sala, na materialidade, espírito, corpo e corpo semimaterial, perispiritual. Estes no mundo espiritual estão em espírito e em corpo perispiritual. Um dia não teremos mais corpos perispirituais, porque haveremos de nos desvencilhar de tudo de experiência que tivemos já as concluídos para a nossa perfeição relativa na condição de criatura. É o que nos afirma Allan Kardec nesta obra pequena, mas transcendente, o que é o Espiritismo. Mas como esse horário passa rápido, irmão Sandra, Jesus do céu, alguém pode desligar esse relógio? Não pode, né, caríssimos? Então vamos buscar construir, senão os Espíritos vão brigar com a gente, hein, caríssimos? Olha, esse irmão, eu gosto muito de trabalhar com a tradução dele nas obras da codificação kardeciana. Ao lado esquerdo dos senhores, José Herculano Pires. Já assistiram em palestra, está viva ainda a filha dele, Heloísa Pires. E ao lado, olha José Herculano Pires ali, junto a Valdo Vieira, junto a Chico Xavier, quando o Valdo Vieira ainda participava no campo mediúnico das obras de trabalho junto a Chico Xavier. Ele vem nos dizer o seguinte: José Herculano Pires, ao encontro dessa temática, caríssimos, dizendo-nos: os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida atual terrena. Correto? Segue ele. Mas, como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento. E não sei se é informação de todos aqui, tá bom, caríssimos? Mas os Espíritos de luz afirmam que o meio mais sério deste universo de conectividade é o pensamento. Diga-me com quem andas, que poderei dizer quem tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com quem possas estar acompanhado, que espiritualmente. Estamos acompanhados de mentores de luz às 24 horas por dia, ou de espíritos desequilibrados, ignorantes, os ditos obsessores. É o que nos está afirmando, em outras palavras, José Herculano Pires. Pelo amor que sempre nos dedicaram, e nós queremos continuar os dedicando, ainda que em dimensões diferentes. Eles vivem e nos esperam para o reencontro que todos nós os queremos. Ai, como deve ser transcendente esse reencontro. Qual é o tamanho da nossa fé, caríssimos? Não é ao acaso. Acreditem, a irmã Sandra não leu os meus slides, mas dificilmente não vem essa palavra, não é, irmã? Em alguma temática que a casa ou qualquer outra venha trabalhar junto à segunda revelação do cristianismo redivivo, junto à terceira revelação do Consolador Prometido, a codificação kardeciana. Pois sem a fé, caríssimos, não enxergamos as oportunidades oferecidas pela vida. Sofremos e só nos curamos pela caridade dos irmãos e pelo amor e misericórdia do Pai Eterno. Mas fortalecerá-nos em fé toda vez que daqui saiamos, no lar, nas ruas com as pessoas desconhecidas e ou conhecidas, no ambiente profissional, nas instituições religiosas, onde quer que nós estejamos. Tem um contributo também desse querido irmão. Nessa obra intitulada ao Consolador, foi mentor de Chico Emmanuel. Lá no capítulo 4, intitulado Fé, ele vai nos dizer o seguinte: nesta obra é semelhante ao Livro dos Espíritos. Perguntas que são feitas a Emmanuel, ele vai lá e responde. O que foi feito e perguntado a Emmanuel nesta obra, neste capítulo? Poder-se-á definir o que é ter fé? Vem responder esse querido irmão que só por Chico Xavier teve 200 obras publicadas, só dele, na obra mediúnica. Vem dizer ele:
Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, que existe um Pai maior, que sabe quais são as reais necessidades e os desejos que nós possamos obter, os atingirmos para o nosso próprio benefício, para que não incorramos em erros do pretérito. Lógico. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, porque religião é secundário. Primário, transcendente, universal é o bem, a caridade e a fraternidade. Consequentemente, o amor. E ponto final. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade que cada um de nós vamos buscando nos aperfeiçoar a cada momento reencarnatório. Ele ainda vai nos dizer o seguinte, um pouquinho mais à frente, caríssimos. Poder-se-á definir o que é ter fé. Ainda dentro dessa pergunta, mas um pouco mais à frente, porque a resposta é extensa, ali a reticência informando sobre tal. Ainda vai dizer, para finalizar, este capítulo 4, caríssimos Emmanuel, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento de que devamos amar-nos uns aos outros, como o Mengo Rabi, a rosa mística de Nazaré, que eu aqui a apresentei no primeiro slide, amamos e amar-nos-á para a eternidade. É um grande convite de irmão às nossas consciências. Caríssimos, lembram que eu disse que também teríamos o contributo de Joana de Ângeles, essa querida irmã que um dia foi freira, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Olha a obra ali intitulada Celeiro de Bênçãos. Ela vai dizer o seguinte, ao encontro também da fé, já que estamos falando um pouco também sobre a fé. Tem que ter fé em dias melhores, do reencontro com esses ditos espíritos eternos, nossos queridos parentes eternos. A fé, além de virtude espontânea, também é conquista intelectual de cada um de nós. Aduá-la com os valiosos recursos da oração e do trabalho edificante é uma consequência, tem que ser uma consequência por nós empreendida, a fim de que não desapareça dos nossos corações espirituais, porque o que é material aqui fica na matéria. Não é verdade, caríssimos? É o grande convite agora de Joana de Ângeles. Estamos partindo para o feixe do nosso bate-papo fraterno, quase atingindo 1 hora. Essa irmã, caríssimos, muito trabalhou também com Francisco Cândido Xavier, lá no século XX, nas décadas de 50 a 60. Os mais velhos sabem o que eu estou falando, nas ditas sessões de materialização. Quantos que ali trabalhavam com Chico, em alguns momentos, na presença dessa querida irmã, sentia ali o cheiro do éter ou de rosas. Quem quiser saber um pouco mais de Irmã Shiva, além daquela obra intitulada Irmã Shiva, a Missionária do Amor, que é uma biografia das reencarnações anteriores dessa irmã, tem também uma obra escrita de um irmão que citamos há pouco, logo lá no início, Caibar Schutel, intitulada Alvorada Nova. Semelhantemente à obra Nosso Lar, que fala sobre as características de uma colônia espiritual, lá também em Alvorada Nova, Caibar Schutel vai trazer, entre outras situações, a responsabilidade dessa irmã transcendente em moral e intelectualidade. Acreditem, dirige um grande hospital, semelhantemente ao Hospital das Clínicas aqui do nosso estado de São Paulo. Olha que transcendente esse convite da irmã Shiva. Simples, mas objetivo a temática de hoje. Afirma-nos, quando a subida se fizer mais difícil, por que não fazermos uma pausa, para que assim possamos adentrar ao santuário silencioso da prece, não da decorada, mas da conversa sincera, entre 4 paredes, sozinhos com Deus, com a fonte criadora, para que assim sintamos a presença vida daqueles que nos amam e também dos que nos guiam, os ditos mentores individuais. Os que nos amam, estes a qual nós não estamos divisando com os olhos físicos da carne, onde alguns estão agora passando para o papel as mensagens que eles querem passar, caríssimos. Eles são apenas um de tantos outros que já tivemos, parentes das sucessivas encarnações de milênios e milênios atrás. Então, por que chorar, desesperar-se? É permitido que sintamos saudade. Eu não sinto saudade da minha irmã, caríssimos. Como sinto, morou comigo todo o tempo com os demais familiares. Mas jamais podemos achar que algo está errado nesse universo, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Então, para que sintamos a presença desses que nos amam e que nos guiam por meio da intuição, ou intuições no plural, para que não erremos, para que não incorramos em erros do pretérito, é necessário que reconectemos com Deus, ainda que Deus saiba. Caríssimos, acreditem, Deus sabe de todas as nossas necessidades, mas para que adquiramos simplicidade, humildade, pezinho no chão, é importante que
Peçamos o que desejamos e o que haveremos de receber por meio da meritocracia construída por nós mesmos, por meio das sucessivas reencarnações, haveremos de receber também. A irmã Sandra, antes da leitura, falou a respeito disso, ainda que em outras palavras. Fica o grande convite dessa irmã, que em uma de suas encarnações, a semelhança de Joana de Ângeles, também foi freira Santa Joana de Chantal, lá no país originário da publicação da codificação kardeciana do Consolador Prometido. Caríssimos, gosto de também trazer o médico dos pobres, conhecido por nós os espíritas como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nessa foto ele está com 23 aninhos só. E voltou para o mundo espiritual lá no mês de abril do ano de 1900. Tem várias obras que podemos acessar para estudo por meio de Chico Odivaldo Franco, obras mediúnicas com contributo deste querido irmão médico dos pobres, o que ele pode nos afirmar, caríssimos, que vem ao encontro da temática por meio das suas milhares de psicografias. Sim, ele vem nos dizer o seguinte: as situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante. É o famoso remédio amargo, mas salutar para que possamos ascendamos em espírito, principalmente falando. Perdoemos as pedras da vida pelo ouro da experiência e de luz que elas possam nos oferecer, desde que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e, consequentemente, mãos de agir aonde quer que nós estejamos. Finda Bezerra dizendo-nos, e sobretudo, armemos-nos de coragem para o trabalho profissional, voluntário, qualquer ação que empreendamos em benefício ou até mesmo em prejuízo de outrem, há ou não de ser um trabalho. Trabalhos benévolos ou trabalhos malévolos que estamos empreendendo no nosso dia a dia, manhã, tarde e noite. Questionemos a respeito ao convite de Bezerra de Menezes. Porque é na dor do presente que corrigimos as lutas de outrora, de ontem, das reencarnações pretéritas, acendendo a abençoada luz para o nosso grande porvir, desde que esforcemos para tanto. A Bezerra ainda vai nos dizer o seguinte, caríssimos, com a ajuda da IA, olha a Bezerra nos hospitais espirituais das colônias, em plena atividade. Vai nos dizer o seguinte, convidando-nos a este campo de ação, que solidários nós seremos união, mas se formos separados uns dos outros, apenas então somente seremos o quê? Pontos de vistas, porque mesmo não estaremos sendo úteis aos mais necessitados. Mas Bezerra quer dar um fecho nesse parágrafo. Volta dizendo e afirmando-nos, juntos alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos existenciais, reencarnatórios, como estes nossos parentes que estão na erradicidade buscaram atingir os seus. E nós temos a obrigação do quê? De atingirmos os nossos. Assim é a evolução para a eternidade, de baixo para cima e de dentro para fora. Grande convite desse querido irmão. Os irmãos aqui cantores cantaram a prece de São Francisco de Assis. Vamos trazer também Giovanni de Pietro de Bernardone aqui com a ajuda da IA, em um trecho que fecha a sua oração. Nós ouvimos os que conseguimos chegar um pouquinho mais cedo. Não é verdade que ele afirma que é morrendo que se vive para a vida eterna, para a eternidade, em qualquer canto deste universo, caríssimos? Não tenhamos dúvida disso. Assim, potencializemos benesses que devamos construí-las em prol de quem quer que seja nas duas dimensões da vida. Eu fecho esse nosso bate-papo fraterno porque o horário estou. Com a ajuda também da IA, poderíamos colocar muito mais aqui nesse slide, não é verdade, caríssimos, de tantos irmãos que tanto materializaram. Do lado esquerdo dos senhores, ali já podemos trazer o ser que há pouco mais de 2000 anos aqui materializou, sim, pela reencarnação, em uma única vez, os seus aproximados 33 anos de vida física, deixando-nos aproximadamente e permanentemente tudo de ferramenta que possamos as utilizá-las. Não pode fazer por nós, como também nossos mentores individuais, como também nossos parentes. Não, nem deles podem fazer por nós, mas nós sim, de baixo para cima e de dentro para fora. Daí em diante, alguns que vieram nesses 2 últimos séculos, todos eles neste momento questionam-nos consciencialmente, nós os espíritas, nós os cristãos, caríssimos irmãos e irmãs em jornada, em caminhada evolutiva, o que estejais a fazer a respeito de tudo que buscamos nos esforçar para aqui materializar na terceira dimensão, na nossa querida essência Gaia, no orbe planeta Terra, para os vossos próprios benefícios, porque é dando que se recebe, é fazendo próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, que gostaríamos de acelerar o nosso processo e que o grande deveria de ser sempre obrigatória a colheita que nós as empreendamos.
Não é verdade que o conteúdo é extenso, caríssimos, mas findou-se o tempo. Voltaremos com o que realmente vale nessa tarde. Porque eu queria ser um ser invisível, eu queria deixar só os músicos aqui, caríssimos. Mas na programação da irmã Sandra, eu tive que vir para cá também na frente. Mas para que potencializemos ainda mais essa energia positiva que todos eles estão aqui dispensando a nós, esses nossos queridos irmãos desencarnados, voltaremos na sequência com as músicas. Agradeço a presença de cada um de vós, praticamente todas as cadeiras aqui preenchidas no mundo da materialidade. Que possamos nos reencontrar em próximas oportunidades, que tenham um ótimo início de semana, uma ótima encarnação, e que façamos com que esse capítulo 21, tema mestre do objetivo de hoje, e item 21, perda de pessoas amadas, que mortes prematuras jamais exista de hoje em diante em nossas consciências, porque nada se perde, tampouco há de se findar qualquer coisa de forma prematura em relação ao reino nominal. Não posso falar a respeito de reinos anteriores, mineral, vegetal e animal, mas falaremos ao nosso reino, propriamente dito, que é o convite dessas duas dimensões a qual estamos entrelaçados neste momento. Que assim seja, graças a Deus. E posso chamar a irmã Sandra os músicos novamente, ou tem alguma outra situação? Não, agora é intervalo. Perfeito. Aí vai fazer uns 10 minutinhos de intervalo. Aí eles vão tomar um cafezinho, um peixinho, e aí volta. Aí o músico volta até ficar as fotografias. Perfeito. E, ó, caríssimos, convido-os para que se inscrevam no meu canal. Mais de 300 conteúdos. Olha, toda vez que vocês se inscreverem e darem um joinha, eu vou falar assim, ó, nós estamos construindo uma família universal. E lá no registro acástico do universo, eu vou procurar cada um de vocês. Ainda que vocês não queiram me ver mais novamente, tá? Vão ver se ser ainda por muito tempo me ver na eternidade. Que assim seja, graças a Deus. E uma ótima resto de tarde e um ótimo café, então, que é a próxima atividade de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.